Olá pessoal, eu sou o professor Antônio Macedo, professor de filosofia, e o nosso tema hoje para a segunda série do ensino médio é reflexão ética, produtos transgênicos, né? Antes da gente começar, vamos fazer aquela famosa recapitulação, contextualizando o nosso estudo, né? Nós estamos estudando a respeito da filosofia da ciência, a gente já viu várias temáticas sobre isso, a última foi a clonagem, e hoje nós vamos avançar um pouco mais nessas questões de reflexão ética relacionada à ciência, os produtos transgênicos. Bem, vamos ver o itinerário que nos propomos a fazer para essa aula de hoje. Primeiro momento, vamos buscar definir o que é o transgênico. Em segundo, vamos fazer o seguinte: produção e consumo de transgênicos. Nesse momento, a gente vai ver como é que se dá a produção, a comercialização e depois a distribuição para o consumo, desse tipo de alimento. Por fim, ou melhor, em terceiro lugar, será os riscos à saúde dos produtos transgênicos. E aí sim, depois, vamos pensar quais serão os riscos para o meio ambiente. Bem, e depois, para não dizer que eu estou apontando só lados negativos, a gente tem que olhar também para os lados positivos. Existem quais aspectos positivos na utilização e na fabricação, produção de transgênicos? Quais seriam esses aspectos? Vamos começar então pelo conceito de transgênico. O transgênicos são alimentos modificados geneticamente com alteração do código genético, ou seja, quando são inseridos no organismo genes provenientes de outro. Esse procedimento pode ser feito até mesmo entre organismos de espécies diferentes. Inserção de um gene de um vírus em uma planta, por exemplo, é realizado com plantas, animais e com micro-organismos. Então vejam bem, aqui nós já temos a definição do que é um transgênico. Ela é um pouquinho longa, por isso a gente tem que refletir um pouco sobre ela. O transgênico, como a própria palavra já indica, é para além do gene. Então, o que acontece é, como fala ali no slide, uma inserção no organismo de genes que não são deles, são provindos de outro organismo, de outro material. É tão avançada a tecnologia para isso que o transgênico ele pode ser, por exemplo, de um tipo de milho para outro tipo de milho, mas poderia ser também de uma bactéria ou de um vírus para um tipo de milho. E qual é a jogada nessa questão? A jogada é o seguinte: quando o novo milho sair, ele vai sair muito mais resistente à doença que aquele vírus ou aquela bactéria ou aquela praga poderia causar nele. Nesse nível de tecnologia, a ciência é muito avançada, Os estudos são gigantescos e eles vão, assim, numa velocidade realmente admirável, Tanto é que nós já consumimos muitos transgênicos. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Bem, e aqui eu coloquei para vocês o símbolo do transgênico. Muitas vezes a gente vai no mercado e a gente deixa passar despercebido isso. Mas, se nós pegarmos os rótulos, por exemplo, do óleo de soja, do óleo de milho e de alguns outros produtos, como tomates, que vem um adesivo ali, frutas, melancias, em suma, uma variedade inumerável de produtos, vai ter um T em um triângulo, o T preto e o triângulo preto, de fundo amarelo. Isso é um alerta. O fabricante está alertando ao consumidor que aquele produto que o consumidor quer comprar ou vai comprar é um produto transgênico, ou seja, ele foi geneticamente modificado. Professor, mas qual é o mesmo problema de ser geneticamente modificado? Simples e complexo ao mesmo tempo. Ele não é natural. Ele é um produto artificial. Entendeu? Esse é o problema, e é o problema mais sério que a gente possa imaginar. Bem, aqui nós temos o seguinte, vamos ver um pouquinho esse slide mesmo da simbologia do transgênico. Eu tirei do Instituto de Defesa do Consumidor e ele fala assim, que a rotulagem dos produtos transgênicos está sendo ameaçada, Por quê? Porque existem leis que não foram ainda aprovadas, são projetos de lei, portanto, para restringir
a informação, esse símbolo, porque muita gente, quando vai comprar, não compra porque é transgênico. Então, o que acontece? Os grandes proprietários de terras, produtores de soja, milho, etc. e tal, o que é que eles fazem? Eles têm a bancada da agricultura, né, agropecuária no Senado, na Câmara, e eles lançam lá propostas para quê? Para restringir essa informação, para não terem prejuízos. Então, existem leis, desde 2015, projetos de lei, perdão, que estão lá no Congresso para serem votados, para ver se passa ou não passa, né? Para ver se diminui um pouco os prejuízos, seria, na verdade, isso, né? Ou para pelo menos ter mais lucro. Sobre essa simbologia do transgênico, porque muita gente vê, é transgênico, já descarta, porque não quer se arriscar. No nosso pensamento, a ideia é essa. Bem, produção e consumo dos transgênicos. As espécies transgênicas são protegidas por patentes, o que significa que o agricultor que decide utilizá-las deve pagar royalties para as empresas detentoras da tecnologia. O que é o royalty? O royalty é o seguinte, é uma palavra inglesa, royal significa real, ou seja, do rei. É a parte que pertence ao rei. Então, na Inglaterra, antigamente, na época da monarquia, quando alguém produzia alguma coisa, é como se fosse ali uma espécie de dízimo do rei, né? Todo mundo já dava ali para o rei, né, aquela parte que a legislação dizia que cabia ao rei. Então, a palavra ficou nos dias de hoje. Como as espécies transgênicas elas são produzidas em laboratório, quem financia a pesquisa tem direito aos resultados da pesquisa. Então, quando a pesquisa se revela promissora, a pessoa pode vender essa pesquisa, ou melhor, os resultados dela, e vende caro, não é barato, né? Então, quando uma pessoa compra, ela, na verdade, se alinha com esses grandes laboratórios. Mas acontece o seguinte, acontece que existe uma consequência imediata para isso. Nesse slide que a gente está vendo agora, né, eu digo que consequência é essa. A consequência mais imediata é o aumento da dependência do agricultor das empresas transnacionais, porque são multinacionais, do setor. Isto porque, por regra contratual, o agricultor não pode utilizar as sementes do plantio anterior. Assim, tem que comprar as sementes transgênicas de cada safra. Entenderam? Quando você assina o contrato, o grande produtor, ele assina o seguinte, só vou comprar para essa safra. A próxima safra eu já tenho que comprar semente nova. Por isso que é importante também não deixar de desperdiçar, né? Porque ela é muito cara. Mas isso faz com que haja uma certa dependência desse tipo de material transgênico. Uma vez que o agricultor começou a utilizá-lo, é muito difícil escapar dele. Por que é difícil escapar dele? Uma pela questão contratual, que já amarra para o resto da vida. E a outra questão é a seguinte, antes de mostrar ela, vamos mostrar aqui a diferença entre um tomate normal e um tomate transgênico. E não é só o tomate, gente. Quase todas as frutas hoje em dia, goiaba, né, a soja, o milho, a melancia, tem essas diferenças. Vocês podem ver que o tomate transgênico, ele é amareladozinho, ele vai estragar com mais facilidade, e o não transgênico. O transgênico não, ele é firme, ele é lisinho, ele é suculento, né? Ele, como se diz, né, ele é atraente, né? Ele tem uma textura melhor, ele tem uma qualidade melhor, realmente. Mas o que acontece? Acontece que, né, isso pode ser uma espécie de canto de sereia para quem? Para o agricultor, porque, além disso, é muito difícil o agricultor se livrar totalmente de um material transgênico, porque, né, ele pode acontecer em qualquer plantação, já que, caso ele não queira mais plantar o transgênico, a chance de ainda nascer uma planta transgênica é muito grande no meio das outras plantas convencionais. Caso isso ocorra, ele será compelido a pagar uma multa e pagar também mais royalties. Como, professor? Se ele não mais plantou, como é que vai nascer? Vai nascer da seguinte forma. É muito difícil você controlar a mistura das sementes. Mas se não acontecer pela mistura de uma semente convencional com uma semente transgênica, acontece pelo vento. Acontece também pelos passarinhos, pelas abelhas, ou seja, através do pólen. Então, o pólen de uma planta geneticamente modificada, ela vai parar no meio de um pomar convencional, em teoria. E vão descobrir. Por que vão descobrir? Porque as características do convencional e do transgênico são gritantes na diferença. Então, quando eles olharem, né, eles vão descobrir que há uma mistura. E esse tipo de produção
agropecuária, de agricultura, ela tem uma tecnologia de ponta, de seleção de grãos, uma coisa que a gente só olhando mesmo para acompanhar direitinho, para entender direitinho. Só que eles têm processos de seleção. Então, quando isso acontece, quando os organismos fiscalizadores veem que há essa mistura, eles multam o agricultor e ainda obriga o agricultor a pagar os royalties, né, pagar o direito à dona da semente. Então vejam que é muito difícil. Uma vez que começou com esse tipo de agricultura, sair dela é complicadíssimo. Talvez seja até impossível. Bem, quais são os riscos para a saúde? Aí é que está o problema. Não existem estudos taxativos, finais sobre isso. Existem estudos que reforçam a hipótese, mas não são a palavra final. O primeiro é o aumento das alergias, né, a produtos geneticamente modificados. Por quê? Quando se insere um gene de um ser em outro, novos compostos podem ser formados nesse organismo, como proteínas e aminoácidos, né? Isso vai entrar em contato com o nosso corpo. E pode ser que determinada proteína o nosso corpo não aceite. E aí a consequência imediata é a alergia. E houve na Inglaterra, né, em 99, uma pesquisa que mostrou que muitas pessoas passaram a sofrer com alergias devido ao óleo de soja, muito provavelmente. Por quê? Porque o óleo de soja estava sendo geneticamente adulterado, né? Ele era transgênico. Bem, um segundo risco para a saúde pode ser o seguinte: aumento de resistências aos antibióticos. Esse aqui é um pouco mais sério. Por quê? Porque para se certificar de que a modificação genética deu certo, você tem que fazer a testagem. E essa testagem é o seguinte: os cientistas inserem genes chamados marcadores de bactérias resistentes a antibióticos. Quer dizer, bactérias, superbactérias, a verdade é essa. Então, isso pode provocar o aumento da resistência a antibióticos nos seres humanos que ingerem esses alimentos. Aí você pega uma infecção, vai curar com um antibiótico, não funciona, ou talvez não funcione. Por quê? Porque o teu corpo já tem uma resistência muito grande a esses antibióticos, né? São superbactérias que já estão girando por ali de forma orgânica mesmo, espalhadas por todo o corpo. Um terceiro risco para a saúde em geral é porque se aumenta muito as substâncias tóxicas. Existem plantas e micróbios que possuem substâncias tóxicas para se defender de seus inimigos naturais, por exemplo, os insetos. Aí o que acontece? Você cria, né, mecanismos nas plantas, nelas mesmo, natural delas, que resistem a esses super insetos, né, que já são fortes. Então, o que acontece? Esses insetos também evoluem. E quando eles evoluem, eles se transformam em super pragas, em super bactérias, em super tudo. Para matar isso, haja toxina, né, haja tecnologia. Então, cada vez mais, a gente vai crescendo no número de defensivos, como se fala hoje em dia, ou de agrotóxicos, para poder dar conta disso tudo, né? Porque o transgênico não é 100% perfeito, há esse risco. Um outro risco para a saúde é a quantidade de resíduos agrotóxicos aonde no próprio alimento, né? Quando a gente compra um tomate, compra alguma coisa, na casca dele já vem muito veneno. Você pode lavar, vai ficar um monte ainda. Bem, e para o meio ambiente? O meio ambiente ele sofre com essas super pragas que a gente falou agora há pouco e com super ervas, porque o agrotóxico não mata algumas ervas, né? Fica sempre um ambiente carregado de veneno. O solo fica problemático e assim por diante. Bem, qual seria o lado positivo dos transgênicos? Há alguns lados positivos. Lembram que eu falei para vocês que não é final, os estudos não são muito claros se realmente faz mal? É tudo assim muito no nível ainda da hipótese? Pois é, o aumento da produção de alimentos. O mundo sofre com a fome, então quanto mais alimentos nós produzimos, temos uma chance maior de combater essa fome, se as políticas forem corretas, claro. Melhora do conteúdo nutricional, porque não vai só veneno no alimento, a nutrição dele, o desenvolvimento dele também tem um lado positivo, né? As coisas que fazem parte dele, né, os aminoácidos, etc., eles vão mais enriquecidos. E também a maior resistência e durabilidade na estocagem e na armazenagem. A gente passa a perder menos alimento e isso é muito importante também. Bem, gente, por hora é isso. Eu não vou deixar aqui agora uma atividade porque o tema é um pouco extenso, mas na plataforma Eduque vocês vão achar todo esse material e mais um texto de apoio que eu deixei lá para a gente. Até mais!